Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje estarei falando sobre o amor, que é um fruto do Espírito. Hoje em dia as pessoas relacionam o amor a romance, a sentimentos, devido ao cinema, devido às novelas, e isso não tem nada a ver com amor, né? É sentimentos. Porque o amor que a Bíblia fala, que Jesus mostrou, tem a ver com atitudes. Ou seja, tudo que a Bíblia nos fala sobre amor está relacionado às atitudes, seja dos homens ou seja de Deus, relacionado a nós. Então, quando você pensar em amor, segundo Jesus, segundo o Evangelho, você tem que pensar no amor segundo a atitudes. A atitude, a sua ou a de Deus, né? Ou a do próximo. Jesus falou em João 14, o verso 15, o seguinte: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Ou seja, que ele falou, se você me ama, vão obedecer, ou seja, as atitudes, né, em relação aos mandamentos. No caso aqui tem a ver com obediência. Então, primeiro tem que tirar esse conceito, né, de amor da sua cabeça, né? Esse amor romântico, esse amor platônico, esse amor de Hollywood que você tem na sua cabeça, né? Que o amor é romântico. Então, o amor não tem nada a ver com romantismo, tem a ver com atitudes. Se você for olhar mais na Bíblia, olha o que diz em João. As pessoas dizem, né, que esse é o versículo central da Bíblia, o versículo do Novo Testamento. Bom, para mim a Bíblia ela é central já, né? Por isso que você tem que ler, né? Não só esse versículo, mas toda a Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você vê que o amor aqui que está falando, ó, Deus amou o mundo. Então, quando ele fala o mundo, ele não está falando denominações de igreja, ele não está falando uma raça específica, né, ou um povo separado, né? Aqui está dizendo que Deus amou o mundo. E o que faz parte do mundo? Primeiro que a natureza, né? Que é o primeiro tipo de mundo. Em outro vídeo eu falarei disso, mas só para você entender. Aqui quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, é tudo que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos olhos não podem ver. Ou seja, é o globo terrestre, todas as criaturas, inclusive todos os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, você vê que o amor aqui, que de novo, outro verso falando que o amor, quando fala de amor, fala de atitude. Aqui no caso foi uma entrega de Deus, né? Ele deu o seu Filho. Ou seja, amor está relacionado à atitude. Aí você vê nas igrejas hoje em dia, te amo em Cristo. A Bíblia não ensina isso, né? Te amo em Cristo. Só porque a pessoa frequenta o mesmo lugar, faz as mesmas liturgias, os mesmos ritos, você ama. Se a pessoa não faz isso, você não ama. Então isso não é amor. Isso aí é qualquer idiotice que não é amor. Porque o amor aqui é incondicionado. Deus amou o mundo. Deus não amou os irmãos da sua igreja só. Deus amou os bandidos, os corruptos, os ladrões, os traficantes, que mais? Os políticos, os artistas, os músicos, os cantores.
Os prefeitos, governadores, os presidentes, os assassinos, os maníacos, todos esses Deus amou. Agora você fala assim, né, que, mas eu tenho que amar? Sim, você tem que amar todo mundo. E amar é diferente de gostar. Amar é incondicional. Gostar, você tem, no caso de Jesus, teve 12 discípulos e do 12 ele tinha mais intimidade com 3, né? Então, a gente aprende que gostar, a gente tem que ter afinidade, mas amar não, amar é incondicional. E não tem nada a ver com o que eu sinto, mas sim com o que eu sei. Ou seja, amor é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Se você continuar, olha o que a Bíblia fazer uma pergunta para você. Deus amou, por isso ele é bom? Ou Deus é bom e por isso ele amou? A resposta seria nenhuma das duas alternativas. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. É a essência dele, é a natureza dele. Ele não é um atributo de Deus, está no DNA de Deus. Se fosse na essência de Deus. Porque é o que fala em João. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Não é a igreja Deus é amor, não. É que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E para permanecer no amor, ou seja, tem que ser uma atitude. Então, Deus é amor, é a essência dele, é o DNA dele. E por isso que ele nos ama, por isso que ele é bom. Porque Deus é amor. Jesus resumiu todos os mandamentos que tem na Bíblia. Se você for olhar no Antigo Testamento, tem 600 e alguma coisa. Preceitos para o homem, que é o que está na lei. Só que Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos. E os 2 mandamentos estão relacionados ao amor. Então, para o homem, o maior mandamento é o amor. Olha o que Jesus falou. Mateus 22, 36 até o 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Foi uma pergunta de um fariseu. Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, com todos os meus sentimentos, de toda a tua alma, ou seja, que todo o meu pensamento, e com toda a tua inteligência. Ele abrangeu tudo na vida do homem, ou seja, todas as dimensões. Aí ele fala no 38, esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus resumiu tudo que você precisa saber para amar, para servir a Deus, o amor, praticar o amor, ou seja, as atitudes. Então, o maior mandamento é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. E João, não tem como falar de amor sem falar do discípulo do amor, depois de convertido. Porque João, antes de ser convertido, lá tem um episódio no livro de João, que ele pergunta para Jesus, Senhor, você quer que a gente ore para que caia fogo do céu, que mata esses? Isso é todas as atitudes do ser humano, do religioso, ainda tem um conceito de vingança, de justiça. Só que justiça e vingança para Jesus é praticar o amor. Por isso que ele fala que tem que amar o inimigo, Você quer vingança? Você quer justiça? Ame o inimigo. Essa é a vingança de Deus, amar o inimigo. É o que diz a Bíblia. Então, falando do discípulo do amor, olha o que ele disse na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor
procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse versículo é tão importante porque tira da nossa cabeça aquela ideia de que para servir a Deus, para amar a Deus, você precisa estar ligado, filiado na caixinha de Deus. Ou seja, você tem que estar ligado a alguma igreja. Só que se você relacionar o amor de Deus à igreja, a templos, a religião, você vê que há muitas diferenças, há muitas ramificações, há muitos costumes diferentes, há muitos usos diferentes, há muitas condutas diferentes, e não é universal. Por mais que a religião esteja presente em todo mundo, em cada país tem o seu modo, que eles acham que é o modo de servir a Deus. Só que isso aqui é universal. O amor é universal. O amor abrangeu Adão e Eva, como vai abranger os irmãos de Apocalipse que estiver vivo, que irão passar pela tribulação. Então João fala aqui, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ou seja, como que eu preciso saber que uma pessoa é de Deus? Ela não precisa necessariamente estar em uma igreja. É claro que tem muita gente que está em uma igreja que ama a Deus de verdade, mas a maioria a gente sabe que não ama a Deus, tem medo de ir para o inferno, que é totalmente diferente você servir a Deus porque ama e servir a Deus porque você tem medo de passar fome, medo de ir para o inferno, medo de você se entregar aos seus desejos, aos seus pensamentos, que tem muitas pessoas que frequentam a igreja porque tem medo de si próprio, porque sabe que é ruim, sabe que é miserável, aí a religião freia as pulsões da pessoa. Então, você conhece quem serve a Deus pelo amor, independente da religião dela, independente se ela professa uma fé ou não, você vê pelas atitudes. É simples assim. João fala, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, para eu conhecer a Deus, eu não preciso ler a Bíblia. E tem muitas pessoas, Paulo fala em Romanos 1, que não recebeu a informação, ou seja, não recebeu a informação que está na Bíblia, mas pratica. E João fala aqui, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E você olha isso pelas atitudes das pessoas. Simples assim, não é o que ela fala, mas é o que ela fala, é o que ela faz. E João fala, não amemos de palavras, mas em atitude e em verdade. Está na carta de João também, primeira carta. E João fala, continuando sobre esse raciocínio, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí o verso seguinte, ele fala o contrário. Quem não ama não conhece a Deus. E a gente está, você vê, nos programas de televisão de religiosos, pentecostais, católicos, que é muito ódio. As pessoas falam mais do diabo do que de Jesus, falam mais da vingança, do mérito, do que do amor. Você vê, as pessoas pregam o amor como algo surreal, porque não vivem, Porque se viver, as palavras que saem da boca dessas pessoas saem com graça, saem com compaixão, com misericórdia. Porque quem ama é impossível não exercitar a misericórdia, não ter compaixão. Primeiro que ele reconhece que é pecador, segundo que ele vê a misericórdia de Deus na vida dele, e terceiro que ele não consegue fazer diferente daquilo que Deus faz com ele. Aí João fala assim, 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente vê muito hoje nos templos pessoas que não amam a Deus e não conhecem a Deus. Eles conhecem a religião, conhecem os dogmas, conhecem os ritos, conhecem as rotinas, liturgias, só não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus é impossível não agir conforme Jesus agiu. E João, ele era abusado, nesse assunto, porque a carta dele, essa primeira carta de João, ele fala só sobre o amor. O mesmo capítulo, 1 João 4,21, olha o que ele fala.
Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, também ame a seu irmão. Então, aqui está uma condição. Você ama a Deus? Ame o seu irmão. Simples assim. Ou seja, tem um E aí, o conector E. É um e o outro. Não pode ser um ou o outro. É amar a Deus e o seu irmão. E o seu irmão é o próximo. E o próximo não é o seu irmão, segundo a igreja fala, né? Ô irmão, a paz do Senhor, a paz, irmão. Não é esse que fala assim. O seu irmão é o próximo. O próximo que é o seu vizinho, é o cara da padaria, é o cara do mercado, enfim, é o fulano do trânsito, é o ciclano do trabalho. É todos os seres humanos que é o seu irmão. Porque Jesus falou em Mateus, a oração do Pai Nosso, ele falou assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, se o Pai é nosso, quer dizer que ele não é exclusivo meu, óbvio. E se ele é nosso, ou seja, ele é de todo mundo. Então todo mundo é meu irmão. E se você for ler em Gênesis, você vê que Deus criou Adão e Eva. E todos os demais seres humanos procederam de Adão e Eva. Ou seja, se você acha que é só o seu irmãozinho que senta no banco do lado, que faz a mesma coisa que você, não, é todo mundo. Quem você gosta e quem você não gosta. E é difícil, né? Amar todo mundo. Com o conceito de esse amor romântico é difícil mesmo. Mas segundo Jesus, é as atitudes. Eu não preciso tratar todo mundo como meus amigos, porque nem Jesus fez isso. E é óbvio que é impossível, né? Fazer isso com todo mundo. Porque é difícil você agradar todo mundo. Mas amar é obrigatório. Gostar não. Gostar, por isso que a pessoa casa, o casamento, casa com uma mulher só, né? Uma que goste. Amigos são poucos. Pai e mãe são um também, né? É um pai e uma mãe. E se você for ver, é uma condição. Você ama a Deus? Ame seu irmão. Quem conhece a Deus é quem ama. Olha o que Paulo é outro apóstolo que abusou falando sobre o amor. Que você vê nas atitudes dele também, né? 1 Coríntios 8:3, ele fala o seguinte: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, para mim ser conhecido por Deus, não é o que eu falo, mas o que eu faço. Quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E como que eu amo a Deus? Falando, ai Deus, eu te amo, eu te adoro. Porque se você fala e suas atitudes são diferentes do que você fala, você é mentiroso. A Bíblia fala, que eu vou chegar lá, que é o que o João fala, que essa é uma pessoa mentirosa. Fala que ama a Deus, mas odeia o próximo. Odeia o seu irmão. É uma pessoa mentirosa. Se você for ver um exemplo que Jesus deixou, foi do bom samaritano. Ele deu lá em Lucas, fala do bom samaritano que estava descendo um viajante, esse foi assaltado, aí ficou lá todo quebrado no chão, quase morto, semi-morto, fala a Bíblia. E passou o sacerdote ou ele estava indo para o templo ou estava vindo. Ele olhou assim e passou direto. Aí passou o levita, o que adora a Deus, que adorava a Deus, que cantava, o que fazia os serviços no templo. Também passou e saiu direto. E passou o samaritano, né, que era inimigo daquele lá. Aí parou, cuidou dele e ainda investiu, gastou dinheiro, né? Porque você amar, você investe a vida. Por isso que Deus amou o mundo e deu seu filho, né? Ele investiu a vida do filho dele para salvar a gente. Se você olhar, Jesus fala assim: quem é o seu próximo? Foi o samaritano. Então ele falou: faz igual ele.
Ou seja, quem cultuou a Deus? Os que estavam indo no templo ou que parou e cuidou do seu irmão? Porque tem pessoas que têm compromisso com o templo. E isso é fato. Tem muitas pessoas que têm compromisso com o templo, mas só que não tem compromisso com o próximo. E ter compromisso com o próximo é ter compromisso com Jesus. Ter compromisso com o templo é com a religião. E Deus não tem nada a ver com religião, e muito menos com o templo. E se você for olhar Mateus 23 em diante, Jesus fala o critério do julgamento, né? Fala aquele lá, quando você ajudou um desses pequeninos, né? Desse de comer, desse de beber, fosse visitar na prisão, visitar os doentes, ajudar os necessitados, aqueles que precisam de comida, de roupa. Jesus falou que se você fizer qualquer coisa a esse pequenino, estaria fazendo a ele. Ou seja, como que eu mostro que eu amo a Deus? Com o próximo, cultuando o próximo. Não é idolatrar o próximo, mas é ajudando o próximo. E olha o que João falou em 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E a Bíblia fala que ninguém verá. Em Hebreus fala que Jesus é a imagem de Deus. Ou seja, em Jesus eu vejo Deus. Mas ele fala aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ou seja, você quer ver Deus? Tem gente que pede para ver anjo, que pede para ver arcanjo, que pede para ter visão, que pede para isso, para aquilo, para ter experiências maravilhosas com Deus. Só esquece que a maior experiência que o ser humano pode ter é amando o próximo. Você quer ver Deus? Ame o próximo. E ame o que você vê, né? Não o que você quer, mas o que você vê. O que você vê é as pessoas que você convive já. Não tenta mudar elas, tenta amar o que você vê. E João, né, continuando, né? Existe a diferença. Em Malaquias fala que, tipo, no juízo você vai ver a diferença de quem ama a Deus, ou no caso de quem serve a Deus e de quem não serve. João, ele dá um critério aqui, ó. 1 João capítulo 3, 10. Ele divide duas classes de pessoas. As que amam é nascido de Deus. Vê a Deus e conhece a Deus. E as que não amam, as que não conhecem a Deus, é que não vê Deus. Ele fala assim, ó, 1 João 3,10. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus. As pessoas têm esse conceito de filho de Deus, né? Só porque frequenta uma igreja quer dizer que é filho de Deus. Só que a Bíblia diz o contrário, né? Quem ama é filho de Deus. Não é quem frequenta uma igreja, é quem ama. E amar é com as atitudes. 1 João 3,10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ou seja, para ser filho do diabo ou filho de Deus, as pessoas dividem assim, quem está na igreja é filho de Deus, quem está fora da igreja é filho do diabo. Só que João, como que a Bíblia é a verdade de Deus, né, não usa esse critério, né? Esse critério é de homem. Mas o critério de Deus é assim, ó. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ou seja, filho. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Vou repetir, hein? Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Simples assim. As pessoas ficam julgando que vai para o inferno, que vai deixar de ir. Mas aqui, João deixa claro. Quem ama a Deus, procede de Deus. É de Deus, é filho de Deus. Quem não ama é filho do diabo, procede do diabo e serve ao diabo. E para servir o diabo,
não não é que está fora de uma igreja, de uma caixinha com doutrinas e costumes e usos, mas sim quem as atitudes mostram quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Tem muitas pessoas que estão numa igreja, ama a Deus, ama o seu próximo, conhece a Deus e está numa igreja, mas tem milhares que não estão numa igreja e ama a Deus e conhece a Deus e serve a Deus no próximo. Que eu acho que a quantidade, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas se declaram cristãs? A maioria, mas quantos frequentam a igreja? Poucas. Então quer dizer que só quem frequenta a igreja vai para o céu? Então, para que Jesus morreu? Ele estaria perdendo para o diabo. Mas o critério da Bíblia é esse: quem ama a Deus mostra nas atitudes com o próximo. Se você continuar nessa mesma linha de raciocínio, que a Bíblia fala que tem um monte de gente no alto engano. E normalmente quem está no alto engano é quem é religioso. E o religioso está assim ligado a alguma igreja. Porque a maioria, né? E tem muito religioso que deixou de estar ligado a uma igreja, mas continua religioso. Olha o que João fala. 1 João 4,20. Se alguém afirma, eu amo a Deus. E normalmente quem que afirma que ama a Deus? Religioso. Que congrega em algum lugar. Eu amo a Deus. Aí João fala, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Então a gente vê que tem um monte de gente no alto engano, né? Que afirma assim, eu amo a Deus, mas odeia. Você vê já pessoas que frequentam determinado lugar, fala que ama a Deus, mas é a favor da pena de morte para bandido, para pessoa que cometeu estupro, para assassino, então, para político ladrão. Aí tem muitas pessoas que frequentam a igreja que é a favor da pena de morte, ou é a favor da intervenção militar, é a favor, prisão perpétua, e tá numa igreja e fala, eu amo a Deus, só que quer ver o próximo morto, preso, a pessoa definhando, né? E João fala, é mentiroso. Você fala que ama a Deus, mas você quer ver a pessoa presa, você quer ver morto, você quer bandido bom é bandido morto, tem tudo pro inferno mesmo. E faz propagação do ódio, né? Critica os homossexuais, vão tudo pro inferno. A pessoa que não casou no cartório vai pro inferno também. A pessoa que ouve uma musiquinha que não é do mundo gospel vai pro inferno também. Mas tá lá dizendo que ama Deus. E faz propaganda do ódio, né? Porque é simples assim, ó, se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. E o irmão que estamos falando é o irmão que procede de Adão e Eva, né? Ou seja, que é a nossa imagem e semelhança também, ou seja, o ser humano. Porque temos um pai só, e todas as pessoas do mundo são filhos dele. Mas João diferencia quem é filho é aquele que ama. Quem não é filho é quem não ama. E aqui ele continua, eu amo a Deus, mas afirmou que ama a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Aí ele termina, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, porque eu vejo meu irmão, não pode amar a Deus a quem não ver, e nunca vai ver. Porque se você não vê Deus no próximo, você nunca verá a Deus. Eu só consigo ver Deus no próximo. É simples assim. Então, cuidado com o que você fala, mas cuidado ainda com o que você faz. Porque Jesus falou que pelas suas palavras você será absolvido e pelas suas palavras você será condenado. Tem muitas pessoas falando que ama a Deus, que adora a Deus, que morreria por Jesus, que faria loucuras por Jesus, só esquece que
E falar e fazer é um abismo. Porque falar tem papagaio fala. E Jesus falou, né, citando Isaías 28, 29, lá no capítulo de Isaías, ele citou, né, em Mateus que vocês me honram, me amam com os lábios, mas seu coração, as suas atitudes estão longe. Então, cuidado com o que você fala, porque a Bíblia ensina você fazer, não só falar. E se você for ver com o amor, tudo que Deus morreu por amor, nos salvou por amor, e tudo começou pelo amor, e tudo vai terminar pelo amor. Olha o que diz. João 13, o 34 e o 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí você olha como Jesus amou. Olha lá, se ele ficou falando. Ele estava falando no discurso quando ele estava partindo para a glória. Mas as atitudes dele mostrou o que é amor. E vê que não é um amor romântico. Esse amor o amor platônico, né? Esse amor de novela, de Hollywood. Que tudo só acontece bondade, só vitória. Não é esse amor que Jesus fala, não. É o amor com a vida, com as atitudes. Desculpa que eu deixei cair aqui, mas eu não vou parar o vídeo não. Já tem meia hora aqui. Mas continuando, ele fala assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Ou seja, como que eu reconheço que eu sou discípulo de Jesus? Como que eu vou ser reconhecido que eu sou discípulo de Jesus? Amando. Jesus falou isso, ó. Se eu falar e não fazer, de nada vale. E ele fala, terminando: através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Ou seja, para ser discípulo, ser reconhecido como discípulo de Jesus é amando. E amar é atitude. E as atitudes do dia a dia, não é só você vai lá de domingo, fica 2h30 no culto, não convive com ninguém, fala eu te amo em Cristo. Isso não é amor, não. Porque se você for ver, a relação dos irmãos de igreja é superficial. Porque só se conversam, nem se conversam, não, se cumprimentam no horário dos cultos. Não convivem no dia a dia, né? Não tem aquela expressão do sal, né? Não come sal junto. Porque para você falar que amar e não conviver é fácil. Você não precisa suportar ninguém, você não precisa aturar ninguém, porque você vai lá terça, quinta, ou quarta e sexta, ou domingo só, ou só sábado. Ô irmão, Pai do Senhor, irmão, ô irmão, a paz. Pronto, amor. Isso aí não é amar, não, porque você nem convive. E a maioria nos dias de hoje, a vida é tão corrida que as pessoas só se verem quando chegam e quando saem. 2 horas de louvor, 15 minutinhos de palavra, amém, Deus te abençoe, e pronto. Isso não é amar, não. Isso aí é apenas ritual. Você ama ritualisticamente, né? Só no ritual do culto. Fora do culto, acabou. Se você vê, olha o que Paulo falou. Romanos 3:10. O amor não faz o mal contra o próximo. Ou seja, ainda fala, se você ama a Deus, e amar a Deus, a gente acabou de ver que é vivendo com o próximo. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. E é difícil viver assim, né? Viver sem querer o mal do próximo.
sem querer mal daquele que é diferente da gente, sem querer mal daquele que pensa diferente da gente, sem querer o mal daquele que não é como que eu gostaria que fosse. É difícil, né, você não querer o mal. E tem, quando é assim, né, quando é diferente, quando pensa diferente, como não é como a gente quer, a gente abre mão, né? O conceito hoje é abrir mão, é descartar. Ah, eu lavei as mãos, tá na mão de Deus. É assim que a gente faz, né? Aí eu não vou falar muito de Coríntios 13, que eu vou fazer um vídeo à parte, né? Que vale a pena fazer um vídeo à parte sobre o amor que está em Coríntios 13, como Paulo fala, né? Mas resumindo o que está em Coríntios 13, para o estudo de hoje, Paulo fala que sem amor nada vale. Você pode dar sua vida, você pode dar seus bens, você pode ser queimado vivo, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Então, de nada adianta a sua vida se você não amar o que você vê. E o amor só pode ser exercitado com fé. Não tem como eu amar o meu próximo sem fé, porque decorre da fé o amor. Efésios 6:23, olha o que diz: Paz seja com os irmãos, e o amor com fé. Amor com fé, da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você olha aqui, ó, 1 João 4:9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, a atitude de Deus demonstrou amor, e temos que fazer o mesmo. Jesus falou que ele falou que tem um jeito de você ver quem ama a Deus, tem um critério. Normalmente quem aceita a glória, louvor, bajulação e vive de aparência e para a aparência e por aparência, não ama a Deus. Porque a pessoa, ela quer ser vista. E quem ama não precisa ser visto. Ele age já. Olha o que Jesus falou. Foi Jesus que falou, não fui eu não. João 5, 41 e 42. Ele falou, ó, eu não aceito glória dos homens. Mas Jesus falou, ó, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Ou seja, porque Jesus sabia que eles aceitavam glória dos homens. E quem quer glória de homem, não tem o amor de Deus. E você vê, né? Não é uma regra, mas você vê que é muito comum. Que normalmente quem aceita glória dos homens quer ser visto, quer ser lembrado, vive de aparência e para a aparência está relacionada com a igreja. Porque ele vive para os outros. Para os outros no sentido de ser visto, ser lembrado. E diferente de você agir por amor, viver por amor. Então quem aceita glória dos homens e vive para isso, não ama a Deus. Foi o que Jesus falou. João 5, 41 e 42. E a Bíblia fala que o amor é tão sublime, mas tão sublime que tudo isso que eu falei, se você for olhar, com um raciocínio lógico nosso, é absurdo, é difícil de se aceitar. Só que a Bíblia fala que o amor ultrapassa nosso entendimento. Efésios 3,19, olha o que diz. E conheceu o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o amor ultrapassa nosso entendimento. Ultrapassa todo o nosso entendimento. Se você for olhar o que a Bíblia ainda fala, que todo homicida não ama.
Todo homicida não ama. E o homicida aqui que a Bíblia fala não é aquele que chega lá, dá um tiro em alguém, ou usa uma faca, enfim, agride alguém fisicamente, mas com palavra. Se você vê, olha o que João fala, 1 João 3,12. E você vê que tem muitas palavras que são ditas na igreja que mata, né? Que são palavras de homicida. Ou nossas palavras no dia a dia, né? 1 João 3,12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras, aí as atitudes, né? A falta de amor eram más, e as do seu irmão eram justas. Aí 1 João 3,15 fala o seguinte: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Para mim, ser homicida, e fala que os homicidas não herdarão o reino de Deus, né? Não tem nada a ver com assassino, mas sim a pessoa que odeia, que propaga o ódio. 1 João 3,15. Toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso, ele fala que nisso a gente conhece o significado do amor. Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você quer conhecer o significado do amor? Você quer conhecer a Deus de verdade? Ame. É esse o significado. Você dá a sua vida para o seu irmão. Simples assim. João continua falando, 1 João 4,20. 1 João 4,20. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. 1 João 2,9 até o 11. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar em trevas. Diz estar na luz. Eu congrego lá, eu sirvo a Deus há tantos anos, mas acha que está na luz. Ela acha, né? Porque está fazendo alguma coisa. Mas se ela odeia, ela ainda está em trevas. O 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. É por isso que você vê que muitas pessoas religiosas estão em trevas pelas atitudes. O que ela fala não condiz com as atitudes. Aliás, né, muitos dos discursos condiz com as atitudes, né? Porque o que fala não tem nada a ver com amor, tem a ver com segregação, com separação, tem a ver com discriminação, com ódio. Tem a ver com um discurso de superioridade e faz com que o seu próximo seja inferior porque não pratica as mesmas coisas. Aí João fala: não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. E o amor é tão profundo na Bíblia, as atitudes, fala que quem ama cobre todos os pecados. Como assim? Olha o que diz Provérbios. Provérbios 10:12. O ódio provoca contendas. É por isso que crente é encrenqueiro. Cristão. Você já viu cristão religioso, né? Que se diz cristão, melhor dizendo, é encrenqueiro? Todo lugar debate, todo lugar tem discussão. E Pedro fala, né, que para a esposa converter os maridos seja com as atitudes, né? Não com palavras, né? Pedro fala isso. Já deu, mas isso se aplica para todo mundo. Olha o que diz Provérbios 10:12. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro 4:8. Antes de tudo, exercei profundo amor
fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Aí, Paulo continua, olha o que ele diz. Em Romanos 12, olha o que ele fala. Romanos 12, 10, do 10 em diante. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, e servir ao Senhor é com o próximo. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade, abençoe aqueles que os perseguem, ou seja, eu falei no começo desse vídeo, a vingança e a justiça que Jesus ensinou é amar. E Paulo replicou isso. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com o que se alegram e chore com o que se chorem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a sortear a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí Paulo fala, qual que é a vingança de Deus? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Ele fala do inimigo, hein? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí ele fala, continuando com a vingança, ó, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E para terminar, eu vou ler um salmo que fala muito disso, né? Salmo 136, o verso 26. Olha o que diz. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. E a única coisa que vai ter no céu é amor. Porque não vai ter profecia, não vai ter dons. Porque a atitude que você tem aqui, você vai continuar tendo lá. Então, espero que você tenha entendido que amar a Deus é amar a Deus no próximo, com as atitudes. Independente se você esteja em uma igreja ou fora de uma igreja. Porque quem ama, age como Jesus agiu. Amando, servindo o próximo. Então, espero que você tenha entendido e tenha desconstruído essa tua ideia de amor romântico, esse te amo em Cristo, ou você tem que amar o diferente, as pessoas que não é como que você gostaria que fosse, e com isso te garanto que você vai viver em paz com todo mundo, mesmo que seja diferente de você, que pense diferente de você e que não seja aquilo que você quer que a pessoa seja, porque o amor ama o que vê, não o que deseja. Por isso que Deus nos ama, né? Você viu que Deus nunca mudou ninguém à força, porque Ele ama o que vê. E a Bíblia fala, né, em Romanos, né, que todos pecaram, que não tem um justo sequer. Deus ama essa miséria que é o ser humano. Por isso que Ele consegue amar, porque Ele ama o que vê, né? Que Deus te abençoe e a mim também, e nos ajude a amar com as atitudes, que é difícil, não é fácil não, mas não é impossível, porque Jesus deixou pra gente. Se Ele deixou isso pra gente, a gente consegue sim, com a graça de Deus. Deus te abençoe.